Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe, nesta quinta-feira, 10 de outubro, 2 vereadores à Câmara Municipal e que se reelegeram no último pleito para o Legislativo. O presidente da Câmara Municipal de Santos, atualmente, vereador Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e o vereador Fabrício Cardoso, do Podemos. Vereador presidente, muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Francisco, obrigado a você pela oportunidade após o pleito, né? Sim. Um pleito muito difícil que disputamos, e estar aqui ao lado do Fabrício, que é uma revelação dentro do Legislativo, e a gente espera muito sucesso para essa nova formação da Câmara. Muito bem, parabéns ao vereador Cacá Teixeira, reeleito. E também agora o vereador Fabrício Cardoso, parabéns, vereador, pela reeleição, muito bem votado, por sinal. E boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, Francisco. Obrigado pelo convite. Uma honra dividir a bancada aqui com meu amigo Cacá, também reeleito. Vai ser um prazer aqui bater um papo com você e com todos que estão nos acompanhando. Muito bem, muito obrigado. Eu queria agora começar essa conversa com os dois vereadores, tratando, evidentemente, do segundo turno das eleições. Nós estamos aí há poucos dias do segundo turno entre o prefeito Rogério Santos, candidato à reeleição pelo Republicanos, e a deputada federal Rosana Vale, do PL, Partido Liberal. O primeiro turno foi vencido por uma pequena margem pelo prefeito Rogério Santos, algo em torno de 1.500 votos em números redondos, o que em Santos é uma diferença muito pequena, que revela o quão o pleito foi disputado e acirrado. O que é que vocês esperam? Qual a expectativa de vocês para este segundo turno que vai acontecer no próximo dia 27 de outubro? Começando pelo presidente. Olha, nós temos que estar atento, uma coisa que está nos preocupando é a abstenção, né? Sim. Essa abstenção foi muito grande, menor um pouco da eleição passada, que passamos pelo período pandêmico, mas muito preocupante. Aí nós temos que fazer a avaliação, e deve estar sendo feito o levantamento desses dados, se essa abstenção é formada por um número maior de pessoas idosas, né, que não optaram de não ir às urnas, ou se são pessoas, né, jovens aí de uma meia idade, né, o nosso eleitorado aí tem aí uma faixa etária de 49 a 50 e poucos anos, 60 anos, para fazer essa avaliação. Houve, claro, uma vitória por parte, mesmo pequena, mas já se ganhou a eleição com diferenças pequenas, né? Sim, nós claro. tivemos aí a disputa do Papa com a Thelma de Souza, que houve aí 1.171 votos. 1.771 votos. Então, exatamente. Então, houve uma recuperação, isso foi importante, uma recuperação do Rogério, né, como candidato a prefeito, que estava abaixo, né? Sempre as pesquisas colocavam ele uma diferença muito grande em favor da candidata Rosana. Recuperou, né, ganhou no primeiro turno, e agora nós temos que preocupar com essa questão da abstenção, a meu ver, e também agora com os partidos, né, com os candidatos. Os partidos devem se movimentarem, né, e terem as suas reuniões de diretórios para dar o apoio ao candidato A ou ao B, né? A gente vê que uma tendência de alguns segmentos da sociedade e também partidários que darão, a meu ver, um apoio ao Rogério. Então, eu vejo que nós precisamos estar conversando, que é um outro momento, né, e temos que ter, um xadrez, né? É um jogo de xadrez onde temos que mexer a peça, né? Saber aonde nós estamos deslocando os apoios que nós vamos ter para que a gente possa ter sucesso nesse segundo turno. Muito bem. Fabrício, como é que você está vendo, acompanhou o resultado? Qual é a sua expectativa? O Podemos, como é que o Podemos pretende se posicionar? Ou seja, é uma nova eleição, né? Segundo turno começa do zero, quer dizer, não dá para você mais ou menos... É claro que o primeiro turno é uma referência. Acho que você foi muito assertivo, o presidente também. É uma nova eleição, é um novo momento. Claro que a gente já começa com essa mínima, mas é uma vantagem, né, Cacá? Porque o Rogério saiu numa posição lá atrás, mas não porque estivesse ruim ou qualquer outra coisa, porque tinha dúvida se era ele, se era o Paulo, né? Tinha toda aquela questão, e isso deixava meio turvo essa leitura que a gente fazia com relação à possibilidade do Rogério ter esse crescimento aí na passagem do primeiro para o segundo turno. Eu acho que foi bom. E agora a gente vai ter um momento complicado, porque tempos iguais, né? São 2 candidatos apenas, né? Confrontos diretos.
mas vai ser bom. A gente tem o Podemos, o senhor falou do Podemos. Podemos, ele faz parte dessa coligação, né? Sim. Do Rogério Santos. Então, creio eu que a maioria absoluta, se não todos os nossos 21 candidatos estarão apoiando o prefeito Rogério Santos. Agora, é uma questão de propostas mesmo, acompanhar, né, a cada debate para verificar o que é melhor para a cidade. A gente está falando de um orçamento de mais de 5 bilhões, né? Algo de muita responsabilidade. A gente torce aí para que o melhor aconteça, para que a nossa cidade siga no caminho certo. Agora, o presidente Cacá Teixeira tocou num ponto fundamental, que é a questão da abstenção. 100 mil santistas não votaram no primeiro turno, né? Eu não sei se idosos, porque os idosos gostam de votar. Os idosos vão, inclusive aqueles com mais de 70 anos, fazem questão de votar, que estão desobrigados dessa exigência, mas assim mesmo vão votar. Você, quando vai votar, encontra muitos idosos participando, presentes. Eu não sei se vale o mesmo para o jovem. Qual é a sua sensação, Fabrício, com relação à abstenção? Dá para reduzir? Como atrair esse eleitor que não votou? Acho que vai ser através daquelas provocações, né? É que nem prédio, quando você tem o síndico do prédio, né? E as pessoas não vão votar e depois reclamam do resultado. É a mesma coisa. Então, acho que vai ter várias provocações nesse sentido, e é importante mesmo que a gente faça com que essas pessoas se movimentem. Eu fiquei bem preocupado, essa é a segunda eleição, como o Cacá colocou, a gente teve 31% de abstenção na pandemia, agora a gente teve 29%. Então, eu estava pela rua, né? Estava como delegado, fiscalizando e tal, e a gente via que o número de pessoas era muito reduzido. O fluxo nos colégios que eu estava era muito pouco. E no final do dia, teve, onde eu estou em Santa Cecília, tinha salas com abstenção de 40%. Então, uma coisa absurda que a gente tem que entender como está funcionando. Se é um sentimento meio de apatia, meio de revolta, mas que a gente precisa trazer essas pessoas, independente de qualquer coisa de lado mesmo, sabe? Tipo, fazer com que essas pessoas entendam a importância do voto. O Fabrício, ele tem um eleitorado dele mais jovem, né? Sim. Eu tenho um eleitorado já com uma faixa etária de seus 40, cabelo branco, né? E a gente vê muito, e eu andei muito no dia do pleito e vi que os idosos realmente foram votar. Encontrei uma senhora de 90 anos que fez, não, estou até né, mas ela pode votar? Pode votar, né? Desde que você não tenha um tempo muito longo de eleições, né? Mas você não votou numa eleição, você pode ir na próxima eleição tranquilamente. Então, até chamamos aquelas pessoas de idade que possam ir às urnas no segundo turno, que não foram no primeiro turno, que nada o proíbe, né? O fato, Cacá, você é advogado, o fato da pessoa não ter votado no primeiro turno não a impede de votar nessa eleição no segundo. Não há impedimento nenhum. Você pode votar no coisa. E agora, como eu falei inicialmente, o Fabrício tem mais assim, os jovens, né, com ele. Mas as minhas reuniões que eu participei, que eu fiz, eu vi muitos jovens desinteressados. Desinteressados, isso que é muito ruim, né? Jovens aí, seus 19 anos, seus 20 anos, que é um eleitor mais próximo aí do Fabrício, e eu não sei se ele tirou isso também das suas reuniões ou não, mas eu vi que explicar, né, o ato de cidadania, da importância, né, de não se omitir, de ir às urnas, e às vezes você fazia reuniões e você não sabia o público, se era só eleitor de Santos, se era eleitor de São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande. Eu falava, olha, você escolha dentro da sua cidade, do seu município, candidatos bons, com bons propósitos, analise o perfil, analise, né, sua biografia, que com certeza você estará votando bem. Então, essa preocupação é tentar, né, propostas. Acredito que o prefeito Rogério tem muito, né, a falar, a oferecer, tem muitas obras entregues, muitas aí para entregar. Então, eu acredito que agora sim, discutir propostas de projetos, mas de alto nível, né? Um conteúdo, né? Algo com conteúdo, né? E não falar simplesmente que a saúde está ruim ou a educação está ruim, e não fazer uma proposta. Então, o que você vai melhorar, né? Então, os dados estão aí, estão expostos. Portal de transparência, qualquer um pode ter acesso. Então, é questão de gestão, de experiência, né? Eu acho que nós temos experiência, Fabrício tem no Legislativo, eu tenho no Executivo e tenho no Legislativo, então a gente tem aí condições de fazer uma avaliação, o momento que a cidade está passando.
Claro. E é isso que tem que vender para as pessoas que não tiveram interesse, que agora se decide realmente quem vai ser o nosso gestor, né, para 4 anos. O que a gente espera, né, Fabrício, é que seja uma campanha, nessa reta final agora do segundo turno, propositiva, Perfeito. com conteúdo. Isso me parece que faltou no primeiro turno, não? Faltou, é mais ou menos o que o Cacá falou. Fica essa campanha, a gente viu não só em Santos, mas isso também em São Paulo, né? Mas São Paulo, então, hora o concurso. Lá foi demais. Mas muita agressividade, às vezes que nem o Cacá colocou aqui, são apontamentos feitos, olha, isso está horroroso, isso está horrível, tal. Pô, e a gente que vive na cidade, a gente sabe que tem muitos ajustes a serem feitos, porque não existe cidade pronta. A gente sempre fala isso na Câmara, né? Sim. Não existe cidade pronta. Toda cidade precisa de manutenção constante, né? Enfim, às vezes grandes obras, como essa que a gente viu do governo do estado, elas acabam gerando transtorno. Elas acabam depois gerando VLT, um benefício de longuíssimo prazo. Claro. E agora isso tudo vai ser levado em consideração. Desde Parque Valongo, entre tantas outras entregas, e aí do outro lado também propostas, mas a gente quer o quê? Coisas que estejam dentro da razoabilidade, né, da legalidade, né, que sejam plausíveis, tangíveis. É isso que a gente quer. Pô, isso está ruim, mas por que está ruim? E o que você vai fazer para melhorar? Claro. Porque o próprio Rogério já falou que a gente tem várias coisas que precisam ser melhoradas. Né? São desafios, né? São desafios, como toda cidade tem. Eu acho que eu espero, eu torço, para que seja realmente um segundo turno muito propositivo, onde quem ganha de fato sejamos nós, os eleitores. Eleitores, cidadãos de Santos. Execuíveis, né? Não adianta fazer, e a gente convive. Gostaríamos, e estão aqui 2 vereadores, sempre defensores do servidor público, né? Do colaborador. E na Câmara mesmo nós melhoramos a situação de muitos servidores que já estavam defasados, fizemos uma equiparação com o Executivo, que era muito importante, Procuradoria, demos a importância que ela merece, né? Você sabe que a nossa Procuradoria é opinativa, então nós não temos a questão de como acontece no Executivo, de influenciar o Executivo a tomar decisões. Então ele caminha lá, né, os parâmetros aqui dentro da legislação, isso é inconstitucional ou não, mas é uma casa de leis, uma casa, né, onde você tem a questão dos vereadores defender cada um os seus projetos. E muitos projetos eram inconstitucionais, davam continuidade, depois o Executivo sancionava, vetava. Vetando e esbarrando realmente na inconstitucionalidade, o vereador não ia dar continuidade, mas avançou e avançou bastante. E eu acho que precisa, e foi falado já também pelo prefeito Rogério, a questão de uma reforma, né, administrativa, né, de uma melhoria. Sim. Isso tudo tem que ser colocado depois aí num segundo mandato. Eu acho que o primeiro mandato foi positivo, a avaliação é boa, e agora vamos ver a questão da entrega dessas obras, somente do VLT, né, que já você passa na cidade, você vê, que já está mais fácil chegar no centro da cidade, né? Tá certo, vereador. Eu vou pedir a licença de vocês, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida falando sobre a nova Câmara Municipal de Santos, o perfil da nova Câmara. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral desta quinta-feira, 10 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos e que foram reeleitos no último pleito. O presidente da Casa, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e Fabrício Cardoso, do Podemos. Eu queria, neste bloco, Fabrício, a avaliação de vocês a respeito do perfil da nova Câmara. A Câmara eleita, os 21 vereadores estão divididos em 10 partidos. E desses 21 vereadores, 14 se reelegeram e 7 foram eleitos pela primeira vez. Uma renovação de 1/3 da Casa. E esse 1/3 em tese, seria oposição hoje ao prefeito Rogério Santos, se o prefeito até se reeleger, será oposição. Como é que você avalia esse perfil hoje da Câmara de Santos? 14 vereadores reeleitos e 7 novos vereadores. Eu acho que deu uma oxigenada na Câmara, né? A gente está falando de 1/3 de renovação. 1/3. E antes a gente contava lá com a esquerda, que seria a oposição natural ao prefeito Rogério Santos, que era o PT e o PSOL, né? O Chico, a Thelma e a Débora. E agora a gente vai ter não só uma oposição ideológica, mas uma oposição também partidária, porque do outro lado a gente tem no PL o Santana, o Fábio,
o Rui de Rossi Júnior e o Alisson, né? Então, se o prefeito ganhar a eleição. Se for o Rogério, eu já vejo que ele vai ter 7 opositores ali. Se for a Rosana, talvez os outros, os 14 opositores. Mais 3 do PT. Mas a gente fala oposição nessa questão partidária, porque o principal, e eu espero que todos os novos que estão entrando também entendam isso, é que você tem que fazer oposição a ideias que você realmente acha que são negativas ao interesse da sociedade. Não oposição por oposição. Não apoiei esse prefeito ou não apoiei essa prefeita, agora vou ser contra até o final. Isso é um retrocesso para a cidade. Então, eu falo isso porque independente, né, Cacá, de quem ganhar, minha ótica, tá, o Fabrício, eu vou seguir dando o melhor de mim, vou cobrar da mesma forma, quero o resultado. Então, assim, se a pessoa tem, se o vencedor das eleições, não sei se vai ser o Rogério ou a Rosana, for uma pessoa propositiva, que escuta, que quer avanço da cidade, vai contar com a gente, vai contar com a Câmara, vai contar comigo. Claro. Se for uma pessoa difícil, ou vamos supor, o Rogério de repente mudou a postura, então uma pessoa mais difícil de lidar, vai ter problema com a Câmara do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem que olhar pela cidade, não ficar só focado nessas pautas partidárias ou ideológicas, porque isso só traz trabalho para nós, né, e não traz avanço nenhum, porque o cientista quer que a cidade avance. Não dá resultado, né? Como é que o senhor vê, Cacá? Olha, eu vejo o seguinte, o prefeito sempre foi um gestor republicano, onde ele também atendeu a projetos da oposição, né, e que foram sancionados. Isso demonstra também que não houve por parte dele nenhum retalhamento. Foi o que foi de melhor para nosso município, né, a cidade de Santos, foi aprovado. Você falou dos 14 reeleitos, não, nós temos 12 foram reeleitos, 2 são novos. O suplente, suplente. Né, que foi o Pasquarelli, e o Theo está chegando agora. Então compõem esse grupo de 14 vereadores, né? O bispo também. E o bispo substituindo o pastor Roberto, né? Então nós tivemos 4 vereadores que não foram às urnas, né? Onde um substituiu com a indicação do filho, né, e o bispo, né, Maurício, que também foi eleito. Do outro lado, nós tínhamos já uma posição lá dentro o PL hoje, ele está já uma transformação, né, onde também temos mais um vereador novo, né, que chega na Câmara, não sabemos, né, suas ideias, a discussão. Temos aí do PT a manutenção do Francisco Nogueira, né, que fez um bom mandato, e trazemos para casa o Caseiro, o doutor Caseiro, que conhecemos o trabalho dele, né, como profissional que ele é. Claro. Então, nós temos aí uma outra configuração, vamos verificar. Mas o que for de interesse... Mais ideológica essa nova configuração? É mais ideológica? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu vejo por esse lado. Sabemos que ali, dependendo do resultado, né, favorável a um lado A ou B, né, vamos ver o comportamento que vamos ter, né, dentro da Câmara Municipal. A formação tem a base, né, o governo sendo do Rogério, reeleito, né, que esperamos que isso aconteça, terá os 14 vereadores, né, fazendo a base, sendo desses 14, nós temos aí a vinda de mais 3 vereadores que já estavam. Um vereador que assumiu, né, o Pasquarelli assumiu em alguns momentos, então já tem experiência. O Chico também, o Chita. O Chita também retornando, né? Então já teve também experiência lá, já teve no governo. E vamos aí, eu acho que for melhor para o município, né? Será com a mesma oposição, não sendo uma oposição aí, questão ideológica, questão de discutir, vão estar junto também com esse grupo maior, né, de interesse. Claro que agora vamos ter aí a decisão, e depois da decisão nós temos um outro passo, que é a escolha da mesa, né? Aí uma outra briga. É uma briga com 21 só, né? São 21 vereadores, onde todos lá têm um voto apenas, né? Então, eu me recordo, não sei se o Fabrício recorda, que nós tivemos uma eleição uma preparação para a mesa, né? E aí um candidato falou assim, não, mas eu tive tantos votos,
né? E aí foi falado assim para o outro vereador, falou assim, não, aqui, excelência, você tem um voto. É isso aí. Então, aí nós vamos depois, o momento não é esse, o momento é o momento de ainda construir, né, fortalecer uma candidatura para após as eleições em novembro, é claro, estamos discutindo essa composição. Aliás, né, presidente, eu queria saber, a pergunta se impõe ao Fabrício. Fabrício, em tese, Fabrício, você é candidato à presidência da Câmara? Eu acho que a gente vai ter ali 21 candidatos, Chico. 21 candidatos? Eu me incluo entre estes aí, porque eu acho que todo vereador, eu acho que de primeiro mandato é quase que impossível, claro, até por questão da vontade dos outros. Da experiência. Do Lincoln, né, do presidente, do Kaká, a gente teve o Adilson também, que foi um bom presidente, e tantos outros ali que podem e provavelmente irão pleitear. Mas é o que o Kaká falou ali, cada um tem só um voto. E é um acordo, assim, digamos assim, uma boa conversa, ver quem composição. Composição para os próximos 2 anos, e o que tiver que ser, vai ser. Mas é o que o Kaká falou, agora a gente está mais focado, aliás, a gente está só focado nessa questão do segundo turno, né, e no nosso mandato, passando essa... Vamos falar mais sobre o mandato de vocês daqui a pouco. Presidente, o senhor é atual presidente, é uma nova legislatura. O senhor pode até se candidatar novamente à presidência, não? Assim, a gente pode até colocar o nome, se assim decidir esse grupo, que aqui mesmo o Fabrício falou, nós temos formado e a maioria foi reeleita, né? Então, isso demonstra que o grupo continua, né? E claro que virão outros para compor, né? E dentro desse grupo a gente tem que ter a clareza para ver o que é a melhor opção, né? Ninguém está para ficar permanente ou então vamos dar continuidade. Claro que eu posso, legislar, o regimento interno assim permite, mas aí você vai conversar o que for da composição. Uma coisa, nós avançamos, Chico, nessa composição dessa mesa, todos sentaram juntos, todos decidiram os encaminhamentos dos cargos de livre provimento, quem poderia estar compondo, às vezes não está na mesa, mas está compondo dentro de uma secretaria, porque é importante, porque é a base da Câmara Municipal. Eu mesmo não tenho o chefe do gabinete, né? Eu tenho dentro de uma outra secretaria pessoas indicadas que achei por bem ter a segurança de um presidente. A gente vê que temos que se preocupar com a questão do planejamento, de finanças, da questão processo licitatório, houve uma alteração da lei de licitações, né? E você sabe, Chico, que tem o ônus e o bônus, né? Mas o nosso tem mais ônus, né? Porque o presidente, que é um chefe de poder, não tem um salário diferenciado dos outros vereadores. É o mesmo subsídio, né? E você tem o Ministério Público, você tem o Tribunal de Contas, né? Você tem a imprensa que você tem que dar as respostas no momento que tem que dar, né? E então tudo isso nós temos que estar preocupados. Então não é só sentar naquela cadeira, né? E ter aí, olha, eu sou presidente, eu sou presidente, eu estou presidente, e tem que fazer um mandato transparente. E a minha equipe, a mesa administrativa, né? Está lá para estar também atuando. Mas avançamos bastante e espero que dentro desse grupo, né, as pessoas tenham aí ampla discussão sobre a ocupação do cargo da presidência e os outros cargos, né, que são... Tem esse mesmo espírito, né, Fabrício, exatamente de colaboração. Afinal, a Câmara é uma só. São 21 vereadores, 21 candidatos à presidência. E que pode ter a oposição também, porque a composição desta mesa, nós temos o Francisco Nogueira, que é do PT, que é o segundo vice-presidente, né? Que é do PT. O PT veio compondo o nosso grupo, né? Então, o nosso grupo foi maior. Democrático. Agora, Fabrício, eu queria saber de você o seguinte: prioridades para esse novo mandato. Você já estabeleceu, já definiu de que maneira você pretende conduzir esse novo mandato? Chico, na verdade, não pretendo mudar muito, porque o time que está ganhando não se mexe, né? Então, assim, eu acho que esse papel que eu faço de fiscalização de equipamentos e serviços públicos, por isso que eu falo que isso depende de lado, de ideologia. Às vezes as pessoas... já chegou, a gente viu que essa eleição também mostrou isso, né? Chegou aos municípios com muita força essa polarização.
Sim. Né? Você é lado A, você é lado B. E quando eu faço minhas fiscalizações, tenho certeza que com a Cacá acontece a mesma coisa, quando eu vou numa policlínica, quando eu vou numa UBS, quando eu vou numa Ambesp, quando eu estou numa praça, ninguém quer saber se ali quem frequenta é de esquerda ou de direita, a gente quer o avanço, a melhoria daquele equipamento. Claro. Né? Porque todos têm o direito e a maioria absoluta usa aqueles equipamentos. Então eu pretendo intensificar essas minhas cobranças, essas minhas fiscalizações, essas minhas visitas a todos os bairros e equipamentos públicos. Eu quero ter mais intensidade do que eu já tive, né? Eu, semana que vem, vou registrar minha fiscalização de rua de número 600, né? Foram 600 vezes gravadas aí que a gente teve na rua em equipamentos, enfim, ouvindo a população, sentindo a dor, a dificuldade de cada um para poder avançar. E eu acho que esse que é o papel do legislador. E cobrando o executivo. Fiscalizar o executivo, serviços, equipamentos públicos, contratos, para poder cobrar as melhorias necessárias. Por isso que eu falo que, independente de prefeito, quem tiver lá vereador, ele acaba sendo ali uma interlocução da população com o prefeito. Claro. Vai ter que fazer a voz ser ouvida. Eu acho que esse é o nosso papel e é isso que eu quero fazer com mais intensidade ainda no terceiro mandato agora. Muito bem, porque normalmente o que se esperar é que a população frequentasse a Câmara, comparecesse às sessões, o que ainda não acontece, né? Apesar de tudo todo o esforço que é feito, televisão, a transmissão das sessões, mas ainda a população está um pouco distante do Legislativo. E lembrando que a Câmara Municipal de Santos é a casa do povo, sempre foi. É exatamente para isso, para atender a população. Mas a Câmara está chegando no povo. Está chegando, é isso. Porque a gente da campanha, eu não sei como é que o Fabrício viu isso, de falarem, nós assistimos bastante a sessão, então melhorou muito. Está melhorando. Está melhorando, ótimo. Muito bem. Eu vou pedir a licença de vocês, nós vamos para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco eu quero falar a respeito de um tema importante, que é a questão da destinação da escola Cássio de Paula Leite Sampaio pela Câmara Municipal. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral desta quinta-feira, dia 10 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e o vereador Fabrício Cardoso, do Podemos, ambos reeleitos na última eleição. E agora eu queria falar um pouco, começando por você, presidente, a respeito do balanço da gestão, e especialmente a questão da escola Cássio de Paula Leite Sampaio. É uma escola que hoje está... A Câmara recebeu esse imóvel da Prefeitura, enfim, e no sentido de dar uma destinação, havia até uma destinação já estabelecida, a Escola de Cidadania, a Escola do Legislativo, uma destinação importante, é um prédio histórico, um projeto arquitetônico premiado, próximo da Câmara, e poderia ser muito bem utilizado, desde que se resolvam os grandes problemas ali localizados. Vereador, há alguma novidade nesse caso, presidente? Olha, Francisco, inicialmente eu gostaria só de fazer uma retrospectiva da nossa gestão, né? Claro. Nós tivemos aí o chamamento dos concursados, né? Hoje nós temos os servidores públicos concursados dentro da Câmara Municipal, excetuando os funcionários da Prefeitura, que a lei orgânica assim permite que os vereadores tenham 3 assessores que é do Executivo, né? Os outros todos nós estamos concursados. Nós devolvemos os funcionários que estavam lá cedidos pela Prefeitura e que não tinham nenhuma ocupação de cargos e tal, e avançamos nisso. Melhoramos a situação de alguns cargos dentro da Câmara, né? Focamos principalmente com o grau universitário, em que paramos com os servidores da Prefeitura. Na Procuradoria também fizemos a melhora dentro dos procuradores. Fizemos a reforma do plenário, né, da acessibilidade, trouxemos também o painel, né, eletrônico, que já estava terminado o processo, apenas implantei, né, e lá hoje facilita em muito a vida de todos os vereadores, né, que marcam sua presença, marcando a presença já estão registrados todos os trabalhos apresentados para aquele legislador.
Temos aí algumas outras situações para a climatização, melhoramos, tocamos toda a climatização da Câmara, que tinha um problema sério, os gabinetes, são gabinetes fechados, não tem ali circulação, vidro, ventilação, então nós terminamos agora, já está em teste, para que as pessoas, os vereadores passem o verão, os assessores, de uma maneira mais tranquila e mais segura. E agora, questão do Acácio. A escola Cássio Nogueira, Cássio Nogueira Sampaio, é um prédio tombado, né? Um prédio tombado que tem uma dificuldade enorme na questão de intervenção naquele prédio. Fizemos o processo, veio através de não sei se foi um pleito ou foi um oferecimento por parte do prefeito Paulo ao presidente naquela ocasião, o vereador Rui de Rosses, e ele recebeu, né, em caráter especial. Não passou o imóvel não está sob a nossa titularidade, passou para a Câmara, que nós não temos essa titularidade. E precisamos intervir. E o imóvel continua sendo da Prefeitura? Continua sendo da Prefeitura. Muito bem. E aí fizemos lá um estudo e várias empresas. Tem um processo licitatório terminado. Já está terminado o processo licitatório para a reforma. Certo? Então, inclusive, existe uma reserva dentro do nosso orçamento para uma primeira parte. E está dependendo de uma homologação, que nós, após as eleições, vamos estar fazendo essa avaliação, né, para que a gente possa intervir. Recursos tem para isso? Recursos tem? Tem, recursos. Recursos tem, tanto que nós fizemos uma primeira reserva, existe dentro do orçamento, porque nós vamos fazer a devolução, como todo ano fazemos a devolução para o executivo, mas está lá reservado uma parte para essa primeira fase do colégio. E aí o que acontece? Nós estamos agora, passamos por um processo de depredação daquele prédio. Porque você sabe que além de estar num local muito bom, né, próximo da Câmara, que daria condições para nós fazermos os projetos, né, executar os projetos que gostaríamos de estar fazendo. Na esquina de Senador Feijó com 7 de setembro. Com 7 de setembro. Aí houve uma depredação, tivemos que fazer uma intervenção por parte da Secretaria de Segurança, pedir lá a intervenção. Lá seria a Escola do Legislativo, que hoje já está no nosso organograma, já está funcionando, né? Existe lá um trabalho já realizado. A questão da estrutura da Câmara, né? A nossa parte administrativa, alguns funcionários ficam na parte nova, os outros ficam na parte que é tombada também no nosso prédio da Câmara Municipal. E tem ali algumas salas, número exagerado de funcionários, né, trabalhando aquilo de forma inconveniente, por conta de não ter espaço para eles estarem desenvolvendo o trabalho. Por isso é que seria importante. Aí seria importante mudar algumas secretarias para lá, para o espaço, e a Escola do Legislativo, e fazer a escola... Agora, né, presidente, qual seria a dificuldade, então? Quer dizer, o procedimento licitatório resultou deserto, não? Não. O primeiro, sim. Aí depois foi dado continuidade no segundo momento e a gente já está com o processo maduro para fazer a homologação. Muito bem. Ou passemos a homologação, né, e iniciarmos essa intervenção. Vai ficar para o próximo presidente, portanto, concluir essa obra, né? Mas é importante que essa obra se resolva, porque a Prefeitura, pelo menos, já foi perguntado ao prefeito Rogério Santos, inclusive, ele disse que também não quer. Ele falou, o governo é da Câmara, a Câmara que resolve e tal, porque realmente uma obra ali é muito difícil, a recuperação, a restauração, já que se trata de um bem tombado. Fabrício, como é que você está acompanhando essa questão? Acho que o Cacá ele ilustrou bem, não dá para imputar essa responsabilidade a ele, porque veio de outra gestão, né? Então, quando o filho também não é bonito, né? Filho parido não é bonito, ninguém quer ser o pai. E o que acontece é um prédio histórico, né? Um prédio arquitetonicamente falando importantíssimo para a cidade, mas cada um tem um ponto de vista. Eu acho que é bem difícil da gente conseguir fazer, que nem o Cacá colocou, por parte da responsabilidade do presidente. Eu sei que tudo foi feito no que diz respeito à questão de gestão de recursos, previsão, né, edital de licitação, tudo mais, mas ainda assim, não sei, acho que por ser tombado, como ele colocou, a gente tem critérios de reforma ali que são muito custosos, né? E são salas amplas, né? É um negócio
Quem conhece o Acácio, muita gente já foi lá no Acácio, Sim. é uma estrutura diferenciada mesmo, a parte acústica diferenciada, né? E assim, vai ser bem caro para arrumar ali. Não sei, a gente agora, não sei se há tempo para reversão, se há interesse para reversão por parte do executivo, entendo que não, mas de repente ali caberia algum outro equipamento público que não uma extensão da Câmara. Não que a Câmara não precise de extensão, o Cacá colocou muito bem, mas de repente ainda tem uma esperança de um dia haver uma permuta com os bombeiros, né, para que eles fossem para outro local e de repente cedesse aquele prédio ao lado, que eu acho que seria muito mais interessante para nós. Sim. Pode ser, mas assim, é difícil. É um negócio, é um tema que, olha, o Cacá vive isso e eu sei da dificuldade dele, que a gente já conversou algumas vezes, não é fácil, né, de avançar com isso, condições técnicas. Tem problemas estruturais no prédio, sim, com relação a saneamento, com relação à climatização, exatamente. Tem uma série de acessibilidade. Agora eu pergunto, uma vez, não seria o caso de se flexibilizar um pouco essa legislação, presidente, que é tão rígida no sentido do tombamento? Em alguns casos, caso a caso, o caso do Acácio, por exemplo, é deveria ser estudado com muito mais critério, me parece. Olha, você sabe que eu, conversando, tem um promotor, Dr. Cabral, né, que chegou aqui a Santos, veio de Praia Grande, fez um excelente trabalho na infância e juventude, e que ele estava estudando a flexibilização desses bem tombados, né, desses prédios de nível 1, 2, 3, para fazer, porque a cidade ficou engessada, né? Muitas pessoas, empresários compraram, adquiriram espaços para construir um prédio comercial e não houve essa possibilidade. Então, poderíamos estar vendo dentro dessa conversa para ver se podemos avançar nisso. Mas prédios como esse, a gente também traz aqui, né, para essa discussão muito breve, a questão do Escolástica Rosa. O Escolástica Rosa é de um bem de propriedade da Santa Casa de Misericórdia, né, da qual eu sou vice-provedor, e nós temos uma parceria com um empresário que está à busca de recursos na Lei Rouanet para fazer a reforma, né, que tem uma parte de tombamento, não é todo o prédio que é tombado, né, apenas a fachada, a sala do diretor e a capela de Dom Bosco. Então, isso tudo faz com que a dificuldade de você, intervenção, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós estamos preocupados até para você fazer a segurança do prédio, onde colocamos lá muros, né, fizemos muros, construímos porque houve uma invasão por parte das pessoas que estão ali desocupados. Isso nos incomoda bastante porque, veja, é um prédio que não veio para a propriedade da Câmara, da mesma forma nós temos nos responsabilizar por isso, né, tivemos uma dificuldade de uma empresa de segurança da Câmara, que tivemos que rescindir o contrato, no meio do contrato, nós ficamos sem segurança, recorremos o nosso patrimônio à Guarda Municipal, que fomos atendidos, mas com referência lá, ninguém queria ir para lá, por as dificuldades e o local. Claro. É super complicado. E acabou o quê? Acabou vendo lá um tempo, né, ruim, acabou alagando, acabou as pessoas entrando, fazendo coisas que, né, que a lei não permite, e isso só tem um aborrecimento. Acontece lá uma infelicidade maior. O que você tem aí para responder? Então, realmente... Por isso mesmo é que essa situação precisaria ser resolvida o quanto antes. Quem sabe a flexibilização da legislação para permitir uma reforma rápida e que atenda. O nosso medo é a escola ali, o Avelino, né, as escolas no entorno, com vários jovens ali, de repente, alguém em situação de rua puxa alguém para dentro. Por isso que a preocupação do presidente em estar sempre buscando segurança absoluta. Agora que tem necessidade de espaço, né? Nós temos que fazer análise, que temos sim, porque nosso espaço já está superado, nossas dependências não dão conta daquilo que nós temos a necessidade. A dizer que temos secretarias lá onde numa sala tem 8 funcionários trabalhando e deveria ter apenas 5, 4, né? Isso é muito ruim até para o desempenho por parte dos funcionários. Muito bem, senhores, vou pedir a licença de ambos, vamos falar mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a Opinião Litoral.
Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, recebendo hoje, nesta quinta-feira, 10 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Santos e vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e o vereador Fabrício Cardoso, do Podemos, ambos reeleitos no último pleito municipal. E agora eu queria ver o VT do programa de hoje, que trata exatamente do governo do estado sobre a instalação do novo flutuante na travessia de barcas entre Santos e Vicente de Carvalho. Vamos ver o VT, Davidson, por favor. Tá bom, só para esclarecer, a estação Praça da República está passando por uma reforma estrutural aqui, né? O governo do estado está investindo mais ou menos 5,5 milhões de reais aqui para a estação, para entregar uma estação mais moderna para a população. Então, nesse período de obras, a obra já começou há mais de um ano, a gente manteve o fluxo passageiro utilizando a estação, só que, de fato, na terça-feira, perto ali do final da tarde, houve um problema estrutural aqui numa viga, e a gente foi acionado e teve que suspender a utilização da estação, tá? Em medida concreta, imediatamente que a gente fez foi liberar, dar gratuidade lá para os usuários poderem utilizar a travessia da Ponta da Praia, bem como a gente já começou a mobilizar uma equipe para trazer para cá um flutuante provisório. Esse flutuante provisório foi instalado ontem durante toda a madrugada, finalizou o trabalho hoje às 6 da manhã. Para vocês terem uma ideia da dimensão do trabalho, colocaram aí mais ou menos 50 pessoas para fazer esse trabalho, sob chuva, e a gente está entregando hoje à população já a estrutura toda pronta, tanto com o flutuante, como a acessibilidade lá para chegar no flutuante. O que está acontecendo nesse momento é a inspeção da Marinha. A Marinha tem que dar o ok para a liberação desse flutuante, para a utilização pela população, e a expectativa é que essa liberação saia até meio-dia. Tá? Meio-dia a gente consegue dar uma hora mais concreta para a população, para dizer que hora de fato vai ser retomado esse fluxo para essa República para o Vicente de Carvalho. Muito bem, esse é um problema que aconteceu e que o Estado está resolvendo, colocando um novo flutuante, mas isso realmente é muito complicado, a população, como sempre, penalizada, Fabrício. Eu acho que, como sempre também, essas manutenções preventivas jamais são feitas, né? A gente acaba fazendo corretivas e posteriores aos problemas já identificados, no caso aí, corrosão de maresia, né, de vigas, pilares, de estrutura, né, como um todo. E claro que é uma obra do governo do estado que é muito importante e a gente espera que o quanto antes ela seja concluída, já que ela mexe com a vida de muita gente. Milhares de pessoas que se valem dessa travessia diariamente. Estão usando agora até a balsa, né? Então, usando a balsa, ontem mesmo de Catraia, muitas pessoas de idade, crianças e tudo mais, é sempre um risco maior, né? Isso aí é um tipo de coisa que tem que ser, não pode ficar assim, não pode acontecer. Essa é preventiva, como foi falado do Fabrício, né? E também a execução de obras ali, nós temos um problema sério, aquele elevador não funciona, né, da forma que deveria funcionar. Nós estamos lá com o Parque Valongo, foi entregue, já está sendo feito o acesso ali pela Rua 15, né, que vai ser importante para substituir aquele local. Isso vem trazer, Chico, que a questão do túnel, né? Se é viável de colocarmos isso em prática. Teve acho que uma audiência pública ontem, né, para conversar sobre esse assunto, e nós precisamos estar aí atentos por conta dessa execução. Eu me recordo, foi até citado ontem, não sei porquê, João, um debate que foi até inaugurado maquete, né, que eu estava lá, viu? Eu era prefeito em exercício, viu? O Papa estava viajando para o exterior, e aí fomos lá, fizemos um discurso, né, na inauguração da maquete. Era o Serra, o governador, aí fizemos lá, e maquete bonita. Eu não sei onde está essa maquete. Mas olha, foi um fato realmente. Foi citado ontem eu escutei numa conversa, numa entrevista, não sei aonde foi, e falaram sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava nesse. E fui eu, né, participei disso. Eu acho que nós precisamos ter um pouco mais atento a isso. O aeroporto vai ser uma realidade, né? Acho que até o final do ano, com ligação para o Parque Valongo, é muito importante.
o Parque Valongo ser entregue para a população inteira, porque você vai poder descer do aeroporto e você ter acesso aqui a Santos. Olha só que progresso, só que beleza, o que nós evoluímos aí também com a participação do deputado Paulo Alexandre e do nosso ministro Márcio França. E se o terminal do Valongo turístico transferido para o Valongo, o cidadão desce do avião no aeroporto civil de Guarujá, pega a balsa, já chega no terminal turístico, pega um cruzeiro e... uma maravilha, né? E fazer o complexo turístico que acontece em Salvador, no Rio de Janeiro. Você está dentro, né, ali do Mercado Modelo, do Elevador Lacerda, você está no Museu do Amanhã, e aí precisa isso, integrar. Eu acho que o trabalho realizado pelo prefeito Rogério, ele não ficou no discurso, ele foi e executou, e hoje o centro da cidade está passando um dos melhores momentos. Muito bem. Eu quero chamar agora um outro VT que trata do seguinte: o presidente Lula sancionando a lei que aumenta a pena para quem comete feminicídio, com uma sonora da ministra das Mulheres. Por favor, Davidson. O presidente da República acaba de sancionar a nova lei que complementa a questão do feminicídio, né? Ele aumenta penas, ele traz elementos importantes para que, de fato, nós possamos ter um país sem feminicídio, sem impunidade e garantir a vida e a segurança de todas as mulheres do Brasil. Parabéns, presidente. Aí está, portanto, a ministra Aparecida Gonçalves no ato que o presidente Lula aumentou a pena para quem cometer feminicídio. Uma medida absolutamente necessária, não, Fabrício? Eu acho que é um avanço considerável, tendo em vista a quantidade de feminicídios que a gente vem acompanhando aí ao longo dos últimos anos, um crescimento lamentável, mas que está cada dia mais fácil da gente vivenciar. A gente está olhando em todos os telejornais, na internet, a gente vê que isso acontece com uma frequência muito grande, infelizmente. E só aproveitando essa pauta, eu acho que Santos agora também avançou com a Casa da Mulher de Santos, né, Cacá? Que também foi um olhar diferenciado do prefeito Rogério Santos, da Secretaria da Mulher, que dá toda a assistência jurídica, psicológica, né, a capacitação para essa mulher vítima de violência, seja ela qual tipo de violência for, psicológica, física, né, e essa mulher vai ser amparada lá, ter toda essa estrutura à sua disposição, né, e vai poder, quem sabe, ser reinserida à sociedade de uma outra forma, porque muitas delas têm uma dependência, inclusive financeira, não só psicológica, mas financeira, né, e ela se vê refém daquele marido provedor. Então, se tiver uma capacitação, um cuidado, um auxílio, essa mulher pode sim ter uma nova chance de vida. Eu acho isso muito importante, e a cidade de Santos dá um grande passo nesse sentido. Eu acho que avançou bastante. Quando secretário de Assistência Social, nós tínhamos a Casa da Mulher Vitimizada e tínhamos que, às vezes, Fabrício, mudar de local por conta de que as mulheres retornavam para os seus lares e aí falavam assim: onde você esteve? Aí eu falava assim: eu estive em tal lugar. Aí você tinha que mudar, porque você era descoberto um local que não tinha nenhuma identificação nesse local. Nós fizemos, durante o período de encontro secretário, nós mudamos em torno de 2 ou 3 casas, né, para fazer isso. É um avanço. Agora, em 2023, acho que tiveram em torno de 1.500, né, crimes de feminicídio, e que isso tem, em 2024, deve ter aumentado e muito. Agora, o que causa realmente curiosidade, e vamos ver como é que vai estar o comportamento disso, a questão do aumento de 30 para 40 anos, né? A nossa legislação, o máximo de pena é 30 anos para todos os crimes. E esse tem um agravame de 40 anos. Então você pode ficar 40 anos. Agora eu pergunto a você 2 coisas. Primeiro, será que vai aumentar a pena para todos os crimes? Começa. Segundo, questão de acabar com a progressão da pena. Enquanto não terminar a progressão da pena, não adianta botar para 30, para 40, para 50 anos, né? Que nós não temos nem prisão perpétua e nem temos a questão de pena de morte. Mas nós temos que fazer uma análise com essa alteração da legislação para esse crime de feminicídio, de condenado de 20 até 40 anos, você está aumentando a pena
que é de 30 anos, que a nossa, o máximo é 30 anos, então está aumentando para 40 anos. Será que vai aumentar para todos os crimes, principalmente crimes hediondos? Seria o caso. Né? Teria que acontecer. E acabar, nós temos que já passou do tempo que onde está este projeto, que deve estar numa gaveta, na última gaveta, da última escrivania, né? Sobre a questão da mudança da questão da execução penal. Né? Não dá mais para você cometer um crime contra uma criança, contra um idoso, contra uma mulher, com qualquer crime, né? Hediondo, e você tem condenado 20 anos, você cumpre 10 anos, você sai por bom comportamento, você tem abatimento da sua pena. Um sexto da pena, não é isso? Isso não tem que acabar, tem que ver. Eu acho que primeiro que não está dando resultado, né, da questão da ressocialização. Agora, quando saem, né, e que tem projeto até desenvolvido pela prefeitura, as pessoas que saem cometem qualquer tipo de crime, ou assalto, ou qualquer crime, né? Ou crime falimentar, né? E você botar um X na pessoa e achar que essa pessoa não pode ser reinserida no mercado de trabalho. Como acontece que existe projeto, a própria Prefeitura de Santos, dá oportunidade para isso. Né? Então, nós temos que fazer uma análise, criteriosa e fazer com que os nossos deputados federais possam analisar a questão da progressão de pena, porque nós estamos aumentando de 30 para 40 para o crime, feminicídio. E os outros crimes, como é que serão feito o comportamento? Será que esses 40 anos vão ser cumpridos? Ou vai para a progressão? Então, tudo isso a gente tem que fazer uma análise. A dúvida levantada pelo vereador, presidente da Câmara, Cacá Teixeira, que é advogado, absolutamente pertinente. Senhores, olha, nós temos mais a conversar. Fabrício, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Francisco. Foi muito bacana bater esse papo aqui com você, com todos os telespectadores. Cacá, meu amigo, meu presidente, sempre bacana dividir a bancada com você. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né? E também espero ter outras oportunidades de estar aqui com vocês, para a gente debater outros temas. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Cacá, pela participação, pela presença. Presidente da Câmara Municipal de Santos, Carlos Teixeira Filho. Obrigado, Francisco, pela oportunidade, e ao Fabrício, companheiro de bancada, companheiro de legislatura. Então, um grande abraço, e a Câmara Municipal está à disposição de todos. Procure os gabinetes dos vereadores. O vereador é o cara próximo. Muito obrigado, vereador Cacá Teixeira. Muito obrigado, vereador Fabrício Cardoso. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.